Bom dia, meu prezado aluno José Roger. Estamos dando início, neste momento, a mais uma aula. Hoje já vamos andar muito mais no conhecimento do contrato social e das propostas que vão surgindo a partir desta obra de Jean-Jacques Rousseau. O pensamento de Rousseau é um pensamento extraordinário para compreendermos várias ações, não só do Estado, mas também do próprio campo do direito político, das leis, das normas e de tudo que vai reger dentro do Estado para a condução e a emancipação, a autonomia e também até a liberdade do ser social. Vamos, então, iniciar pensando algumas questões e articulando algumas questões e conhecimentos e até propostas que o Jean-Jacques Rousseau vai compartilhando. Por exemplo, o Jean-Jacques Rousseau, ele trabalha no seu contrato social, no seu livro, nesta obra, o Contrato Social, um corpo político sobre as leis muito interessante, partindo até de uma compreensão que o pacto social é um legítimo e que vai realmente ter um sentido que garante essa liberdade civil através das suas teses e propostas. Nós podemos nos debruçar sobre as leis assim e entendê-las a partir do pacto social, um aspecto central no próprio contrato social proposto pelo Jean-Jacques Rousseau. Então, encontrar uma forma de associação que vá defender e vai proteger a pessoa e até os bens de cada um dos associados com toda a força comum, é o que ou é o pelo qual até podemos dizer que cada um se une a todos. É assim que surge essa unidade social. Então, se obedece, contudo, a si mesmo, de uma forma de permanecer tão livre quanto se era antes. E esse é o problema fundamental, cujo a solução o contrato social vai oferecer. E outra questão também que Jean-Jacques Rousseau vai defender é que o propósito que nos leva a uma aquisição de um Estado civil e até de uma liberdade moral é a condição de única de tornar o homem um verdadeiro senhor de si mesmo, porque o impulso de um puro apetite se torna a escravidão e a obediência à lei que estatue a si mesmo a própria liberdade. Então, nesse sentido, é que o Jean-Jacques Rousseau está propondo de uma forma ou outra que a partir do momento que o cidadão se situe no Estado, como esse Estado sendo uma garantia de sua existência, um existenciário para o seu transitar de vida, ele começa, então, a compreender de que as leis são caminhos e possibilidades para lhe assegurar essa liberdade, essa condição que vai estatuir a si mesmo uma liberdade e a condição de ele ser um ser livre. Então, as leis, que são oriundas de todos e que devem ser aplicadas a todos, elas têm alguns contratantes e algumas questões também significantes, não é? Dentro do pacto, que não somente vão participar desse processo de implementação, como também da sua elaboração. Então, o que vai implicar é dizer que, durante esse referido processo de uma estruturação das leis, bem como até do próprio exercício, da própria
atuação e intervenção da vontade geral, não se deve haver representações dos particulares, que vai ter, assim, um objetivo de igualar, no âmbito civil, todos os cidadãos para quem o contrato assuma um caráter de moralidade e até uma coletividade. Então, esse caráter que, embora seja uma criação artificial feita pelos contratantes, ele vai conferir a unidade ao corpo político através da própria vontade geral. Ele vai salientar essa importância da diferença entre esta vontade e a vontade também de todos, uma vez que esta segunda se torna voltada aos interesses privados. Então, o pensador francês Jean-Jacques Rousseau, ele vai dizer que há comumente, há de uma forma comum, há de uma forma, vamos dizer assim, coloquial, uma diferença bastante intensa entre a vontade de todos e a vontade geral. Esta vai se prender somente ao interesse comum, a vontade, vamos dizer assim, de todos, tá? A outra geral, ao interesse privado, e não vai passar de uma soma de vontades particulares. Quando se retiram, porém, dessas mesmas vontades, aí vai surgir o que Jean-Jacques Rousseau coloca de usar mais e usar menos, que nela se destroem de uma forma mútua e vai restar uma soma das diferenças e da vontade geral. Então, ao se firmar um contrato, as leis vão sendo colocadas como mecanismos que, além da liberdade civil, vão garantir também a segurança dos seus contratantes e das suas propriedades. E para garantir-se esta, vamos dizer, liberdade, para garantir-se essa condição, aí nós temos que entender e compreender uma outra questão, que seria também a segurança dos contratantes e as suas propriedades, que nós podemos até definir essa garantia à liberdade dos contratantes como a vontade de um corpo político. A vontade que, embora ela seja, vamos dizer assim, geral, ela contém a vontade de sentidos até particulares, distintos, através de uma vontade geral, ela vai se tornar um contrato que passa a ser um corpo moral e coletivo. Tá? Então, aí nós temos que ter também e olhar algumas observações e ter observações sobre essa circunstância, situação e implicação da vontade geral, porque a noção de vontade geral dentro de um contrato social, ela nos elucida que esse interesse comum pelas qualidades sociais e morais se torne um fato que venha fazer com que os homens se unam para formar um pacto social. Então, em outras palavras, nós podemos também falar que a afirmação que Jean-Jacques Rousseau tece sobre o homem ser um ser social torna-se uma sobrevivência e uma construção de si que irá ocorrer a partir da convivência em sociedade e não vamos dizer assim, na convivência da sociedade e não na união desta sociedade, tá? E aqui nós vamos também ver não na união da sociedade, porque não vem a ser algo que unifique o corpo político.
E a partir da não ocorrendo uma união do corpo político, causa uma desarmonia social, segundo a visão e proposta de Jean-Jacques Rousseau. E aí o Jean-Jacques Rousseau vai dizer que quando o povo todo o povo, melhor dizendo, todo o povo, ele possui uma condição de estatuir algo que seja comum para todos, que todos venham ter essa oportunidade e que se estabeleça uma relação que esta será, entre todo, um objeto sob um certo ponto de vista, ao qual a divisão do todo se torna uma matéria sobre a qual se vai estatuir e vai ser geral com a vontade que vai se surgir. Então, a esse ato é que é dado, segundo Jean-Jacques Rousseau, o nome de lei. É essa ação que, para ele, vai ter a condição de se tornar uma lei. Então, partindo da compreensão de que as leis civis, elas corroboram para uma manutenção da união entre os homens e até da análise que De Brum vai fazer sobre Rousseau, dizendo que firmar um pacto, tá, é comprovar e contratar apenas uma forma de fazer com que este, ou seja, o cidadão, não esteja submetido a nenhuma outra vontade que não seja a sua própria vontade, a sua própria escolha. E aí as leis civis, elas se tornam uma possibilidade de manutenção dessa vontade geral que irá consistir na vontade do soberano. E aí nós podemos entender que esta vontade geral, que se torna uma possibilidade voltada aos interesses coletivos, até para que o Estado venha se manter forte e garantir a liberdade civil, aí o Rousseau irá nos apresentar a necessidade de que os próprios cidadãos, ou melhor dizendo, vamos corrigir aqui o português, os próprios cidadãos venham depender, né, de uma forma exclusiva da própria polis, o seu existenciário. E essa segunda relação é a dos membros entre si, ou como até um corpo inteiro. Essa relação deve até ser, vamos dizer assim, num primeiro caso, considerada o quanto possível, de modo que cada cidadão ele venha se encontrar numa perfeita independência, numa perfeita condição de dependente de todos os outros, em uma excessiva dependência da própria polis, o que vai se conseguir sempre graças até aos mesmos meios, a sua força de Estado lhe propor uma liberdade de seus membros. E desta segunda relação, então, vai nascer as leis civis. E aí nós precisamos articular e entender que a relação dos homens ela deve ser larga com o corpo político e, ao mesmo tempo, estreita entre os cidadãos, colocando esses sob a força do Estado e garantindo a liberdade civil. Então, Rousseau vai nos mostrar que é desta forma que o povo deve se manter soberano. É assim que deve ocorrer um exercer da vontade sem um sofrer coerções. É desta forma que podemos dizer que as leis civis vão concretizar o querer geral. E este querer geral vai definir um objeto da vontade onde vai se determinar, tá, as estruturas fundamentais de uma sociedade qualquer. E aí é desta forma também que até vamos evitar que outras pessoas possam vir a ter uma recaída em relação de dominação, e essa relação, que é amplamente até proposta por Rousseau,
ela venha a se tornar uma relação em estado de debilidade e defasagem. Então, a defesa de que a relação dos homens deve ser desenvolvida com o Estado e de que não deve haver uma representação nesse exercício da vontade do soberano é uma proposta central de Jean-Jacques Rousseau na sua obra O Contrato Social. Então, nós podemos compreender que o exercício dessa soberania é inalienável ao povo. E para até ser mantido dessa forma, é que é necessária a existência de órgãos, como, por exemplo, o governo. E aí, cabe a essa circunstância a fiscalização de que a vontade geral seja sempre seguida. Então, o governo ele vai ser descrito por Jean-Jacques Rousseau como um corpo intermediário estabelecido entre os súditos e o soberano. Um corpo intermediário que vincula o indivíduo e insere o indivíduo em uma relação com o soberano e do soberano com o indivíduo. E tanto o Estado quanto o governo, eles estão submetidos à autoridade máxima, que neste caso é a do soberano. Então, o Jean-Jacques Rousseau, ampliando sobre o governo e sobre a administração, ele vai dizer que o governo ou a administração suprema possuem um exercício legítimo de poder executivo, e de príncipe, e de magistrado. Então, o homem ou o corpo encarregado dessa administração é ele no governo, aquele que se encontra dentro de uma condição de forças intermediárias, cujas suas relações vão compor a relação de todo com um todo, ou até de um soberano com o Estado, e esse governo irá receber do soberano as ordens que vão dar ao povo, e para que o Estado permaneça até em bom equilíbrio, é preciso até que tudo seja compensado, que haja uma igualdade entre o produto e o poder do governo, a qual vai tomar em si mesmo e o produto ou até a potência dos cidadãos que de um lado são soberanos e de outro súditos. Então, ou melhor dizendo até, podemos dizer que de uma forma ou outra, ou até embora mesmo o povo determine as leis que se expressem essa condição de um caráter bilateral, não é, das vontades, eles estão, enquanto o soberano e o súdito agem no exercício de uma vontade geral, e enquanto o súdito, que no caso é o povo, está passível de sofrer as penalidades previstas na lei, caso venha a descumpri-las. E aí, nós começamos a ver agora, nesse caráter de ser súdito e soberano, a implicância da igualdade civil entre os cidadãos, que vai possibilitar a liberdade civil e vai evitar que os cidadãos priorizem as suas vontades particulares em detrimento da vontade geral. E aí, para nós fecharmos a aula de hoje, e esse pensamento e essa construção de argumentações a partir do que defende Jean-Jacques Rousseau na sua obra O Contrato Social, nós podemos dizer que os cidadãos que são partícipes do soberano, que são particulares, exercedores de uma soberania em espaços até deliberativos, ao qual são denominados de assembleias, esse é onde se torna um órgão que vai discutir e deliberar os assuntos referentes ao corpo político,
E nesse espaço é que o povo vai agir no exercício da vontade geral. Então, as decisões tomadas sob um regime até de votação, dentro de uma assembleia, devem ocorrer o quê? De uma forma que o cidadão não converse, não seja seduzido sobre as suas opiniões, bem como não deva combinar seus votos para garantir o máximo alinhamento com a vontade geral e evitar, assim, as facções. Então, o raciocínio de Rousseau, na medida em que vai se formando facções dentro de um corpo político, e os indivíduos, mesmo até sendo coagidos a participar delas, vai surgindo um pensamento ou uma visão indireta de um plano de interesses que, com a totalidade dos membros da comunidade e até em contrapartida, esses interesses comuns aos membros dessa facção, eles de repente, ou até insensivelmente no primeiro plano, até de uma forma que a decisão global venha a surgir de uma competição entre as várias facções, não poderá ser considerado como uma vontade, ou até como uma expressão de uma vontade, e sim apenas, na melhor das hipóteses, como um compromisso pacífico entre diferentes vontades, exprimindo a cada uma delas o ponto de vista de uma própria facção e a noção da vontade geral perdida ou que perde todo o seu sentido. Era isso que nós temos para ver e que nós tratamos e argumentamos e dialogamos, né? Não vou colocar dialogamos aqui, porque é um monólogo, só eu estou falando, mas que nós aqui propomos e trazemos nessa aula e nessa articulação do pensamento do Jean-Jacques Rousseau. Então, a cada aula você está vendo do Jean-Jacques Rousseau, nós vamos crescendo dentro dos seus pensamentos e dentro da sua visão política e até também de leis, direito e sociedade. Ok? Obrigado.